Maracanã. Mais um link com a gente, o Rosenberg, que tá lá na Neoquímica Arena. Ô, Thiago, você que tá forte, tá bonitão, arrebentou lá em Orlando, passeando pra tudo quanto é lugar. Fiquei acompanhando você no Instagram. E você aí, conta pra mim essa goleada da equipe do Flamengo, que é líder da competição, porque o Cruzeiro me parece que tá ganhando, já acabou ganhando de 2-1 do Palmeiras. O Vasco ontem, que tomou um chocolate, e o Diniz acha que inventou a bola. E aí, Thiago? Ô, craque, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela participação. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Sempre feitos por você. Sempre um prazer estar aqui no apito final. Olha, a noite foi boa pro Flamengo, não só pelo chocolate, mas um belo resultado do Flamengo. Foi o último jogo aqui no Maracanã, antes do Mundial também. Então, uma conexão com o torcedor. Teve festa ao término da partida, aqueles celulares acesos com o Luizinha. Agora, a noite foi especial para 2 jogadores, craque. Vou tentar fazer aqui uma ressalva para 2 atletas do Flamengo. O Arrascaeta, que fez aniversário hoje, 31 anos, e abriu o placar desse jogo, fez o primeiro gol da noite, e também pro Everton Araújo, porque eu tenho certeza que você, Neto, deve lembrar do seu primeiro gol na carreira. Sei que foram muitos, 184 se eu não estiver errado. Agora, o Everton Araújo fez o primeiro gol dele no Maracanã, e para um jogador do Flamengo isso é muito especial. Ele falou um pouco sobre esse momento, então vamos ouvir o Everton Araújo. Agradecer a Deus pela oportunidade de ter dedicado esse gol para minha filha, que está por vir, e fiz esse gol dedicado para ela. E esse gol representa muito para mim. O meu primeiro gol aqui no Maracanã, um estádio muito especial como esse. E aí dizer que eu estou muito feliz, agradecer a minha família, a todos que me ajudam no dia a dia para que eu pudesse estar dentro de campo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado. E foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Eu estava arriscando mais nos outros jogos e graças a Deus hoje eu consegui acertar. Agora, o Flamengo basicamente jogou sozinho hoje no Maracanã, craque Neto. A verdade é que o Flamengo dominou as ações da partida desde o início do jogo. O Arrascaeta abriu o placar ainda no primeiro tempo, um belo passe, inclusive, do Léo Ortiz. Mas teve outras chances de ampliar, com o Luiz Araújo, enfim. E no segundo tempo, aí o placar deslanchou logo no início do segundo tempo, com 3 minutos. O Everton Araújo fez o segundo, depois Luiz Araújo marcou 2 vezes, o terceiro gol e o quinto. E no meio desses gols, o Varela deu uma assistência também perfeita para o Michael fazer o quarto gol do Flamengo. Então foi uma noite assim realmente totalmente rubro-negra aqui no Maracanã, sem muitas chances para o Fortaleza, que pouco pegou na bola. O torcedor encheu a casa, 65 mil pessoas presentes, aniversário do Arrascaeta, e para comemorar tudo isso, a vitória por 5-0 e agora a liderança do Campeonato Brasileiro, 24 pontos então, ultrapassando o Bragantino, que havia vencido o Vasco ontem também aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Mas o Flamengo, chegando a 24, ultrapassa aí o Bragantino, ultrapassa também o Palmeiras. O Cruzeiro venceu há pouco, é o segundo colocado do campeonato. O Flamengo liderando então com 24 pontos somados. Agora o Flamengo se despede do Maracanã, foi o último jogo hoje aqui, viaja para o Mundial no dia 11 e amanhã os jogadores estão de folga, aquela folguinha merecida, até por isso foram embora bem rápido, saíram do vestiário aqui com pressa, porque eles queriam comemorar o aniversário do Arrascaeta e também o diazinho de folga que eles vão ter amanhã, Neto. Ô, Thiago, o primeiro gol que eu fiz da minha carreira foi, eu tinha 16 anos e 8 meses, foi Guarani e Juventus na Rua Javari. A gente perdeu o jogo de 2-1 e eu que fiz o gol pelo Guarani, e me recordei aqui há quantos anos? 42 anos atrás. Há 42 anos eu fiz o primeiro gol da minha história. Você não ia esquecer. Jamais, garotinho. Ô, Thiago, eu continuo firme e forte aí, obrigado pelas suas informações todas. Tamo junto e misturado e arrebenta aí na Band, hein? Sempre um prazer, craque. Um beijo pra vocês, um bom domingo. Vou tirar você daí, vou trazer você pra São Paulo também, tá bom? Se prepara aí, que aqui o pau tora, velho. Aqui ninguém vai ficar fazendo exercício, vai pra praia todo dia, é abdômen. Aqui, velho, aqui você tem que correr e ficar... E esse é danadinho. Esse é danadinho. Esse é danadinho. Vamos lá, pra eu voltar depois pro Corinthians, mas uma pitata, vamos lá. O Flamengo é o time a ser batido, pra mim o Palmeiras. Para mim o Palmeiras está na frente, mas essa goleada mostra a grandeza do Flamengo incrível. Quesada, Tel, Marília Ruiz e Godoy. E fez 5-0 num time que não é um time de esquina, né? Todo mundo fala do Fortaleza, mas Fortaleza... Não tá legal, não tá legal. Não tá vivendo um bom momento. Não tá Faz legal. tempo, hein?
Mas é um time que a gente soube reconhecer no trabalho do Vojvoda uma força do futebol brasileiro que não vive um bom momento. Não, eu continuo com a minha opinião que os dois grandes times do Campeonato Brasileiro são Palmeiras e Flamengo. Eu não mudo isso. Não, eu acho que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, tem que ficar de olho. Qual o time do Alê? Bragantino. O Alê Goiás. Goiás, grande Alê. Mostra o filho do Theo aí. Líder da Série B. Ô, moleque bonito, hein, rapaz? Sei lá. Tá cabeludo. Tá aí o Alê fazendo jornalismo, se formou em medicina, o vô dele. Um dos maiores médicos, sim, que meu é o pai seu fez papai. um trabalho fantástico. E hoje ele tá fazendo na FAAP, lá com o CG. Só não acompanha o CG na noite, tá? No CG pedir pra você ir tomar um negócio, querer sair, cuidado. fica quietinho, não sai, que senão é problema pra você. Principalmente de carro. Principalmente de carro. Voltando pro você, Não, agora é o seguinte, o Flamengo é líder, mas o Flamengo não joga mais antes do Mundial. O Red Bull Bragantino joga e o Cruzeiro também joga antes do Mundial. Eles jogam no dia 12. Dia 12 a gente tem a última rodada, aí para tudo. Cruzeiro e Vitória, se eu não estiver errado. Exatamente. Cruzeiro e Vitória lá na Bahia e é Red Bull Bragantino e Bahia. Se os dois vencerem, pulam o Flamengo. Vamos lá, para você, Maneira Ruiz, o Flamengo, esse com o Thiago Carvalho, para todo mundo aí, arrebentando aí, 5-0 no Fortaleza, é uma coisa impressionante a equipe do Flamengo. E por sinal, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas o melhor elenco para mim é o Palmeiras. Então, Neto, o Flamengo ainda na gestão Felipe Luiz e também nos últimos técnicos que passaram, ele sofre um pouquinho de instabilidade. Então, essa semana se classificou na Libertadores com 1-0 sofrido, contra o pior time do campeonato. Corinthians sofre do quê? De tristeza profunda. E o Grêmio? Não, o Grêmio agora... Não, tudo bem. Não, só estou dizendo que a sequência do Flamengo, ela é pontuada. Eu sei, mas sim, eu queria que você pudesse me ajudar. O que nós estamos sofrendo? Quer um abraço? Não, um abraço. Posso te ajudar com um abraço? Um abraço. Um abraço mundo. Dá pra abraçar três aqui na mesa. Se o Flamengo tá com estabilidade, eu acho que vocês podem dizer, um abraço. Eu acho que a única coisa é um abraço carinhoso, nós três. Que merda que nós temos, gente. Que merda que nós temos. Não pode falar isso na televisão, mas que merda que os caras estão falando. Voltando pro céu, Eu entendo bem. O Flamengo, ele desde que começou a temporada pra valer, que foi a partir de abril, ele, por exemplo, fez uma Libertadores que dá a ele um problema. Amanhã a gente tem o sorteio das oitavas de final e o Flamengo foi segundo do seu grupo. Sim. Vai aparecer pro Flamengo muito provavelmente, se ele não pegar o primeiro do seu próprio grupo, que ele foi melhor, né, a LDU, ele vai ter um problema nas oitavas de final. Então, temos também amanhã o sorteio da Copa do Brasil, também com potes liberados. O Flamengo tem um elenco mais numeroso, tem um Mundial de Clubes com muita expectativa, num grupo acessível, diferente do grupo do Botafogo, por exemplo, para se classificar na primeira fase. Então, é essa sequência do Flamengo que dá ao torcedor, às vezes, a vontade de vaiar no Maracanã. Essa semana eu estava no Rio de Janeiro, para ganhar do Tátira na Libertadores em casa foi difícil. E agora o Flamengo vai decidir sempre fora, porque ficou em segundo do seu grupo. Sim. Então, eu acho que o Flamengo é grande favorito, um dos grandes favoritos no Campeonato Brasileiro, mas sempre o mata-mata pontua o meio da semana do Flamengo, diferente do que acontece com outros clubes. Para você, o Flamengo, acho que o único time que briga com o Flamengo brasileiro é o Palmeiras. Você e o Palmeiras tem uma vantagem. Olha, o Cruzeiro. Não, tudo bem, o Cruzeiro pode chegar também. Mas assim, vou botar o Cruzeiro também. Mas, lembra quando a gente falou aqui no domingo passado? Olha, se o Palmeiras ganhar 7 pontos, Abriu. Quem está na frente? Flamengo e o Palmeiras é quarto. Mas o Cruzeiro, o Cruzeiro que o Theo falou, venceu Palmeiras e Flamengo na sua casa, mas venceu, fez 6 pontos contra esses times. Mas a gente nunca colocou o Cruzeiro nisso. Não. A gente está colocando agora por causa dos jogos. Meu querido Godoy. Desses 4 clubes aí, o interessante são 2 técnicos brasileiros, 2 técnicos estrangeiros, né? E, coincidentemente também, são clubes cuja administração bem feita, né? São administrações que o presidente não necessita da ajuda do clube. Ele que manda, no Cruzeiro. Do dinheiro do clube. Não necessita do caixa do clube, né? Então, coincidentemente, mostra, a receita está aí, é fácil seguir. Difícil é ser decente, né? No comando de um grande clube no futebol brasileiro. Mas o campeonato ainda é longo. 11ª, né? Faltam poderemos ter 27. Poderemos ter 27. surpresas aí depois da janela de contratação e do Mundial de Clubes. Vamos lá, vamos.